Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Hoje vamos apresentar como é feita a reciclagem de papel e de embalagens Tetra Pak. Tratar o lixo como matéria-prima, este é o principal mandamento da reciclagem. Reaproveitar os materiais na cadeia produtiva diminui a quantidade de resíduos enviados para aterros, reduzindo também a extração de recursos naturais, além de contribuir com a limpeza dos grandes centros urbanos. Vamos conhecer agora uma recicladora de embalagens Tetra Pak, que transforma esse material em telhas e placas de isolamento térmico. Confira! As embalagens Tetra Pak estão presentes no nosso dia a dia em diversas formas. As caixinhas de leite, de suco, molho de tomate, creme de leite. Essas embalagens são compostas por 6 camadas. Uma de polietileno, uma de papel, outra de polietileno, uma de folha de alumínio e mais 2 camadas de plástico polietileno. São materiais valiosos. Jogá-los no lixo é um desperdício. Mas empresas brasileiras já fazem a reciclagem da caixinha Tetra Pak. Observando a caixinha, eu vi que é um material tão nobre. Tem papelão de primeira, alumínio, plástico de primeira, tudo de primeira. E eu pensei que isso aí não podia ser jogado fora, ser enterrado, né? E isso aí, uma vez enterrado, esse material fica quase 300 anos para se decompor, né? O processo começa com a chegada das embalagens já lavadas e sem a camada de papel, que já foi reciclado por outra empresa. No pátio, seu Sérgio faz a secagem do material. É um processo bom porque seca bem, o sol ajuda, é uma fonte natural. Depois, as embalagens são aspiradas por um cano. Elas vão direto para um triturador. O próximo passo é montar camadas com embalagens de Tetra Pak moídas em grandes formas e intercalá-las com papel e plástico. Elas vão para um forno que aquece a uma temperatura de 180 graus. Após 1 hora de forno, elas são moldadas em formato de telhas. Depois do resfriamento, o material vai para a serra, onde é dado o acabamento das laterais. O resíduo desse material é reutilizado novamente para fazer as telhas novamente. Isso é um processo infinito, não termina nunca, porque sempre tá voltando para fazer a telha. Isso não é descartado nada. Os consumidores das telhas do seu Sérgio comemoram a durabilidade e a eficiência do produto. A primeira parte é a parte econômica e a segunda depois foi a caloria, que é bem mais baixa que a telha de amianto. Já está com 6 anos de uso e até hoje nunca tivemos problema. É uma durabilidade ótima. Pode usar sossegado. Seu Sérgio recicla todo mês 7 toneladas de caixinhas Tetra Pak. Com isso, ele evita com que todo esse material vá para aterros e lixões. Se todo mundo contribuísse um pouquinho, eu acho que a gente teria um futuro melhor, né? Agora o Viver Sustentável esclarece as dúvidas da população com o professor e deputado Mendes Tami. Professor Tami, como posso organizar um programa de coleta seletiva no meu condomínio? Independentemente da prefeitura do seu município ter ou não um processo de coleta seletiva, você pode implantá-la no seu condomínio com sucesso. Mas para isso, é preciso observar 2 segredos. O primeiro é tentar envolver o maior número possível de moradores, de pessoas do próprio condomínio que realmente vistam a camisa da coleta seletiva. E o segundo segredo é entender que a coleta, na verdade, tem 3 etapas. A primeira etapa é a coleta propriamente dita, que consiste na deposição do material nos recipientes padronizados de cores diferentes para papel e papelão, para metais, para vidro e para plásticos. A segunda etapa é a estocagem, é quanto tempo este material vai ficar guardado até que se inicie a etapa final, que é a destinação desse produto, numa venda ou numa doação. Comece pela terceira etapa. Primeiro veja qual é a instituição cooperativa ou instituição de benemerência que vai ficar com os produtos coletados, para com isso
diminuir o tempo de estocagem e dar um escoamento rápido para o produto que foi coletado. Tenho certeza que, observando estes dois segredos, a coleta seletiva no seu condomínio vai ser um sucesso. Professor Tami, o que é a análise de ciclo de vida de um produto? O ciclo de vida de um produto leva em conta desde a matéria-prima utilizada, a energia consumida, o processo de fabricação industrial, os custos de transporte, o ato do consumo e depois a destinação desse produto para um aterro, para incineração, compostagem ou reciclagem. Todos os aspectos, durante toda a vida do produto, são considerados para se avaliar os impactos ambientais diretos e indiretos. A indústria já incorporou este conceito de ciclo de vida dos produtos, tanto assim que eles são considerados para a ISO 14040. Agora, é preciso que também esta ideia, este conceito de ciclo de vida, seja levado em conta ao se definir uma política nacional de resíduos sólidos. No próximo bloco, Viver Sustentável entrevista André Vilhena, diretor executivo do Sempre, uma associação sem fins lucrativos que promove o compromisso empresarial com a reciclagem. Olho vivo, consumidor! Ao comprar um produto feito de papel, verifique se ele possui o selo da FSC. Isso significa que o material foi feito com árvores de florestas sustentáveis. Você sabia que a reciclagem de 1 tonelada de papel poupa cerca de 20 árvores? Apesar de hoje os papéis serem feitos a partir de árvores de florestas sustentáveis, é importante pensar bem antes de jogar o papel em qualquer lixo. A importância do compromisso empresarial com a reciclagem deu origem ao Sempre, uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1992, que mantém parcerias com empresas de diversos segmentos. O professor e deputado federal Mendes Tami entrevista no programa Viver Sustentável de hoje André Vilhena, diretor executivo do Sempre, instituição que realiza trabalhos voltados para a conscientização à reciclagem. Hoje estamos aqui no Sempre, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, uma organização não governamental cujo diretor executivo é André Vilhena. André, o que é o Sempre? Quais os seus objetivos? Bom, deputado, o Sempre foi fundado em 1992, né, durante a realização da Rio 92, e o objetivo das empresas fundadoras do Sempre naquele momento era trabalhar a questão da gestão pós-consumo do resíduo sólido urbano, principalmente, né? Então o Brasil tinha uma carência do ponto de vista de informações, né, uma carência do ponto de vista de base técnica, base tecnológica para trabalhar o tema resíduos. E o objetivo das empresas, ao formarem o Sempre, era poder contribuir, né, com o avanço da gestão de resíduos sólidos no Brasil, através do desenvolvimento de uma série de projetos que pudessem, de alguma forma, ajudar, né, na melhoria dos sistemas que vêm sendo implantados no país. A reciclagem está ligada à questão ambiental, tem uma conotação de saúde pública, uma conotação econômica, porque graças ao catador, ao reciclador, os resíduos sólidos do lixo, esses produtos são reintegrados no ciclo produtivo, e um aspecto social, de criação de empregos. O que o Sempre tem feito ou pode fazer para melhorar a condição destes trabalhadores na coleta? A introdução do catador nesse processo traz esse componente social de maneira muito forte, né, porque você gera oportunidade de trabalho e renda para uma parte da população que estava excluída, né, do mercado tradicional de trabalho. E o apoio às cooperativas tem sido a forma que o setor empresarial encontrou de exercer a sua responsabilidade pós-consumo, né? Quando nós apoiamos uma cooperativa de catadores, nós não apenas fortalecemos o elo da coleta, mas também trabalhamos a questão social, como o senhor bem observou,
promovendo um upgrade, né, nas condições de trabalho e de vida do catador. Ele deixa aquele trabalho penoso, insalubre, nas ruas, né, de forma desorganizada, muitas vezes explorado, às vezes por um depósito de sucatas que não trabalha de forma correta. Quando ele entra na cooperativa, então ele tem uma condição melhor de trabalho, com segurança, com higiene, com proteção social e com a possibilidade de ter uma maior produtividade também. Vocês do Sempre têm também um serviço de informações para a população, para alguém que queira abrir uma recicladora ou queira ser uma pessoa ligada a essa logística de coletar todos esses produtos para reintegrá-los ao processo produtivo? Perfeitamente. Nós oferecemos esse serviço para a população com informações básicas sobre coleta seletiva e reciclagem e até informações um pouco mais elaboradas, né, do ponto de vista técnico, inclusive. São informações que nós prestamos de forma gratuita através de um serviço de call center que nós temos através do site ou por telefone e também através de publicações que nós desenvolvemos sobre pontos específicos aí da cadeia de reciclagem. Por exemplo, temos uma linha de publicações que trata do empreendedorismo, né, como formar uma pequena, uma média empresa de reciclagem, né, de diferentes materiais. Temos também publicações sobre como formar uma cooperativa de catadores, né, de maneira que nós colaboramos então para diminuir esse problema que o senhor observou bem, que é a falta de informação, né. Também, além de capacitar as cooperativas, nós podemos fazer também um apoio em nível de aparelhamento das cooperativas, né, para que elas ganhem escala, né, e possam, de alguma forma, fazer a comercialização do material reciclável em melhores condições de preço, né, principalmente, e também de qualidade. O Estado de São Paulo já apresenta um crédito presumido no ICMS para a reciclagem do PET. Na sua avaliação, seria interessante que outros tributos, como o IPI, pudessem também ter alguma vantagem fiscal para estimular a reciclagem, não só do PET, mas de inúmeros outros produtos? Primeiro, eliminar os desincentivos que hoje ocorrem tributários, que nós temos em algumas situações verdadeiros desincentivos, e depois trabalhar a questão dos incentivos, porque com certeza alavancando a indústria de reciclagem de plásticos, incluindo o PET, certamente nós vamos ter um aumento na coleta, porque você tem um aumento na procura por essa matéria-prima, que era lixo e deixa de ser lixo, e com isso, de alguma forma, você potencializa, né, a coleta do plástico, os exemplos que o senhor citou da garrafa PET. Agora, um outro problema que vem surgindo e surgindo rapidamente, a questão do lixo dos eletrônicos, celulares, computadores, televisões, se é de plasma, de cristal líquido, todo esse volume imenso, essa parafernália eletrônica, como é que nós vamos fazer com isso? Reciclagem, né? Bom, primeiro, antes da reciclagem, e já pensando na reciclagem, a gente tem o desenvolvimento do que nós chamamos de Design for Environment, quer dizer, na prancheta, na concepção do projeto do produto eletrônico, já se trabalha para diminuir, né, a composição, por exemplo, de materiais que causam impacto ambiental ou que sejam potencialmente tóxicos, se reduz o volume, né, também de material utilizado, a energia consumida, e já se pensa na reciclabilidade daquele produto do pós-consumo. Então, é preciso na concepção do produto já pensar no que vai acontecer na sua vida útil, né, e depois no pós-consumo. Quando chegar no pós-consumo, então nós temos que ter o que nós chamamos a logística reversa do eletrônico. Então, o que tem sido feito é que as empresas mais proativas, né, do ramo já têm se antecipado e oferecido alternativas ao consumidor para destinar o produto no pós-consumo. Então, um telefone, um aparelho celular já pode ser entregue no final de sua vida útil num ponto de venda. Um cartucho de impressora já pode ser entregue para reciclagem por conta da iniciativa de alguns fabricantes. Já se pode também pensar na devolução da impressora, do computador, né? Então, começam a aparecer no Brasil alternativas para a logística reversa. O que o consumidor tem que fazer? No ato da compra, ele tem que verificar qual é, na instrução, o que o fabricante
diz sobre o que fazer no pós-consumo, né? E ele deve optar então por um produto de um fabricante que já ofereça, né, uma alternativa para a destinação no pós-consumo. E aí vai ser através do saque, enfim, de algum contato telefônico ou por e-mail, onde esse serviço será oferecido. Hoje, a questão do lixo, dos resíduos sólidos, é um problema ambiental seríssimo para o mundo todo. Na sua avaliação, a reciclagem é o melhor caminho? Sem dúvida que quando nós pensamos em resíduos, nós temos que pensar nos 3 R's, né, preconizados pela Agenda 21. Reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então devemos sempre pensar na redução. Então, desde os processos industriais, né, por parte do consumidor também, né, o consumidor deve estar atento a consumir aquilo que lhe é realmente necessário, e o que não puder ser eventualmente reutilizado, ele deve então ser reciclado. André, muito obrigado por tudo, muito sucesso no seu trabalho. Nós aqui agradecemos. No próximo bloco, você irá conhecer como é feita a reciclagem de papel na maior empresa brasileira do setor. Não saia daí! O Viver Sustentável pergunta: em qual lixeira devemos jogar a caixinha Tetra Pak, já que ela é composta por plástico, papel e alumínio? Letra A, na lixeira de papel. B, plástico. C, metal. Ou D, nenhuma das anteriores? A resposta você vê no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em qual das lixeiras devemos jogar a caixinha Tetra Pak. A resposta correta é letra D, nenhuma das anteriores. Como a embalagem Tetra Pak é composta por plástico, papel e alumínio, estão sendo desenvolvidas lixeiras especiais. Por enquanto, armazene as caixinhas em casa e destine a uma cooperativa de reciclagem. Uma indústria brasileira com mais de 100 anos de mercado é referência mundial na reciclagem de papéis. A empresa, localizada no interior de São Paulo, foi a primeira a ter toda a cadeia de produção certificada com o selo FSC. O FSC é hoje o selo verde mais reconhecido em todo o mundo, com presença em mais de 75 países em todos os continentes. Atualmente, os negócios com produtos certificados geram cerca de 5 bilhões de dólares por ano em todo o globo. FSC é uma sigla que significa Conselho de Manejo Florestal. Diariamente, nós descartamos no lixo inúmeros materiais feitos de papel, papelão e embalagens Tetra Pak. Esses resíduos são coletados pelos catadores e encaminhados para as cooperativas. Após a triagem, eles são prensados, enfardados e transportados para uma indústria recicladora. Nessa planta, nós recebemos aparas pós-consumo, que é essa aparas aqui, aparas Tetra Pak, pós-consumo e pré-consumo, e aparas pré-consumo, que é gerado no nosso processo de fabricação. Então, esses 3 materiais, nós recebemos esses 3 materiais, processamos e com eles nós fazemos o papel reciclado, que também é utilizado nessa planta e em outras plantas próximas aqui. Então vamos ver como funciona a reciclagem de Tetra Pak e de papel. As embalagens percorrem o caminho por uma esteira que tem como destino o Hidrapulper, um equipamento que faz a separação da fibra, do alumínio e do plástico com a ajuda da água. Essa é a terceira fase da reciclagem. Aqui é separado a fibra do polietileno e do alumínio. Então a fibra, ela depois de separada, ela cai nos tanques e vai para o processo de fabricação de papel. O plástico e o alumínio é enviado até uma prensa, onde que ele é enfardado e enviado para a ET, onde que é feita a separação daí do polietileno e do alumínio. Depois, as fibras começam a ser separadas da água e, em seguida, o material começa a pegar forma de papel novamente. E é desta forma que as fibras de papel voltam ao mercado como caixas de papelão, papel cartão e craft. O processo de reciclagem de papel utiliza muita água, por isso a Klabin possui um sistema de tratamento.
Essa água é super limpa, nós temos aqui vários tipos de peixe, pacu, tambaqui, tambacu, carpa, e nós fazemos essa criação de peixe para demonstrar que o processo aqui é extremamente sustentável, a água é limpa e ela é utilizada no nosso processo de fabricação. Todo o papel da Klabin, de fibra virgem, papel para embalagem, papel cartão ou papel reciclado, tem o selo FSC, que é a garantia que todo o processo de sustentabilidade da empresa vem sendo praticado. O selo FSC garante que a Klabin é uma empresa sustentável. E a Klabin entende como sustentabilidade que ela é uma empresa economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. A população em geral já percebeu que agir de forma sustentável é a solução para um mundo melhor. Mas existem ainda algumas dúvidas, esclarecidas pelo professor e deputado federal Mendes Tami. Professor Tami, o que é preciso para formar uma cooperativa de catadores? São necessárias 3 condições. A primeira é uma infraestrutura mínima. Um barracão para poder receber os produtos que vão ser reciclados, uma prensa, balança, carrinhos. A segunda é a própria mão de obra. São necessárias 20 pessoas, no mínimo, para compor uma cooperativa. Estas pessoas não terão um vínculo empregatício com a cooperativa. Receberão proporcionalmente aos produtos coletados ou proporcionalmente à renda oferida pela cooperativa. E a terceira condição é documentação legal. É necessária a participação de um advogado para redigir o estatuto e proceder à inscrição da cooperativa junto aos órgãos competentes. Um estudo realizado pelo Fórum Humanitário Global revela que cerca de 315 mil pessoas morrem por ano em decorrência das mudanças climáticas, causadas pela fome, doenças ou desastres naturais. Esse número deve subir ainda mais, deve chegar a aproximadamente 500 mil até 2030. O estudo estima também que a mudança climática afete seriamente algo em torno de 325 milhões de pessoas por ano e que em 20 anos esse número dobre, atingindo o equivalente a 10% da população mundial. Os prejuízos decorrentes do aquecimento global são elevados, já ultrapassam 125 bilhões de dólares por ano, valor acima da ajuda dos países ricos para as nações mais pobres. Os primeiros atingidos e os mais afetados são os grupos mais pobres do mundo, justamente os que menos contribuem para o problema das mudanças climáticas. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade do Rio de Janeiro. Papelão, R$ 270. Latas de aço, R$ 170. Alumínio, R$ 3.500. Plástico rígido, R$ 1.200 e PET, R$ 1.400. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.